Olá, mais uma vez nosso programa Comunicação Executiva. E claro, sempre no nosso programa procuramos trazer uma surpresa para você. E hoje um dia muito especial porque tenho o prazer de apresentar a Mila. Quem é a Mila? Ela vai se apresentar. Mila é essa pessoa que tem uma história muito bonita para contar e a partir da história dela, eu espero que você, ao prestar atenção, acompanhar, também perceba assim como ela é inspiradora. Que história é essa de superação? Então eu gostaria que você acompanhasse com muita atenção, porque é algo especial que nós trouxemos para o dia de hoje. Não é, Mila? Seja bem-vinda em nosso programa. Prazer em te receber, Mila. Muito obrigada. Eu sou a Mila. Tenho um salão de beleza chamado Estúdio Mila, na Corifeu Marques de Azevedo. E tem uma linda história de superação. Todos nós passamos por situações difíceis na vida, né? Se tudo fosse fácil, talvez a gente não valorizasse as coisas, né, que a gente tem. E só que algumas histórias, elas são muito profundas, tem lá seus perrengues mais profundos ou mais sérios, mas eu gostaria que primeiro que você contasse um pouquinho, Mila, de onde você é, de onde você vem, um pouquinho da sua origem, de que lugar que você, onde você nasceu. Sou baiana. Baianinha. Sim. Eu venho de uma cidadezinha chamada Alegre, próxima à Vitória da Conquista. Fiquei lá até os 13 anos. E depois dos 13 anos a gente veio para São Paulo. Uhum. E da sua infância? Como é que foi lá? Sua infância foi fácil, tudo tranquilo, uma condição de vida boa? Não, a minha infância ela não foi uma infância muito fácil. Foi feliz, porém muito triste também. A minha mãe trabalhava na roça. Uhum. Meu pai, o nordestino, saía para o mundo para ganhar o famoso ganha-pão, né? Uhum. E nunca retornava para casa. E minha mãe, eu sou uma das 7, minha mãe tem 8 filhos, e eu sou a caçula. Então ficou a parte mais complicada, né? Porque o restante saiu para o mundo. E minha mãe trabalhava na roça, com plantação, e sempre com muita dificuldade. E às vezes faltava muito o famoso dinheiro para comprar as coisas, né? Uhum. Então, a Bahia no todo é um povo muito de muito precário, né? E a maçã foi uma coisa que marcou muito a minha infância. Eu ia falar da maçã daqui a pouco, mas ela começou a falar da maçã. A Mila, assim, me surpreendeu hoje, porque a primeira coisa que tive o prazer, quando a recebi aqui no nosso espaço, eu trouxe um presente para você. Aí me entregou, assim, uma maçã. Eu adoro maçã é uma delícia. E não é só a maçã, mas essa maçã tem um significado especial. Já que ela falou da maçã, e tem aqui uma maçã, essa maçã bonita. Então, Mila, o que significa para você a maçã? Não é só a maçã fruta que você compra na feira ou no supermercado. O que ela representa para você? Renascimento, inspiração, conquista. A maçã, ela representa muita coisa para mim, porque ela marcou a minha infância. Tá. Entrando um pouco nesse assunto e aprofundando um pouquinho mais, todos os símbolos, eles têm assim uma relação. Nós, por exemplo, aqui temos como símbolo, um exemplo, um espelho. Qual a relação que nós temos com o símbolo? Lá na entrada, logo na entrada da nossa empresa aqui, você vê lá um grande espelho. Porque a ideia de ajudar as pessoas a se conhecerem, a terem uma percepção das suas qualidades, do seu potencial, para que possam fazer valer o potencial que têm, para conseguirem conquistar aquilo que desejam na vida. Então é um símbolo. Então não é só o espelho pelo espelho. Sim. É um espelho bonito para começar, mas é um espelho que reflete alguma coisa. Então essa ideia de reflexo para nós é um símbolo muito importante. Você falou que tem a ver com determinação, com os valores que você falou mais, só para... Inspiração, renascimento. Por quê? Conquista. O que está por trás de inspiração, de renascimento de uma simples maçã? Qual a história que está por trás disso, Mila? Lá na Bahia, quando a minha mãe chegava da feira, eu ficava sempre sentada em frente a uma TVzinha, preto e branco, porque a gente não tinha muitas condições. E a minha mãe ia pra feira comprar as nossas coisas, para fazer o famoso almoço de domingo, né? E quando ela chegava, eu já estava na expectativa do que ela iria trazer para mim, que era a maçã. E quando ela entrava na cozinha, ela tirava o óleo, tirava o arroz, muitas vezes, e eu ficava perto da sacola, que era de linha, e eu via que ela estava com os dedos todos vermelhos, e não saía a maçã. E ela falava assim pra mim: hoje não deu pra trazer sua maçã.
que é a fruta que eu mais gosto. Então, a maçã, ela marcou demais a minha infância. Porque nem sempre a minha mãe tinha dinheiro para comprar. E muitas vezes ela entrava pro quarto e ela ia chorar. Porque imagina, você olhar para uma criança e não ter a fruta para dar para ela. E você gostava de maçã? E eu gostava tem uma de maçã. expectativa. Sim. Então, maçã marcou a sua vida desde a infância. Desde a infância. Ela marcou demais. Eu sentia o cheiro dela. Mas, ao mesmo tempo, eu tinha a compreensão que eu entrava pro quarto e ia chorar. Porque não era culpa dela, ela não tinha dinheiro para comprar. Claro. Então, ela dava prioridade, às vezes, pro arroz, ou pro feijão, que é o que ela ia dar pros filhos, né? Tá. E, ao longo do tempo, o que a maçã se transformou? Como é que foi para você, em termos desse símbolo tão forte da sua infância, mas que te marcou de forma profunda? E o que ela representa, por exemplo, hoje? O que a maçã representa como símbolo para você? Inspiração, força, coragem, porque eu falei, um dia eu vou ter dinheiro para comprar minha maçã e eu vou ter dinheiro para comprar uma joia como maçã. Tá. Então esse colar que você tem, esse é um símbolo, tem a maçã. Tem a maçã. Tá. E todas as vezes que eu pensava em desistir da minha vida, eu lembrava da maçã. Precisava comprar. E um dia eu prometi para minha mãe, de tanto sofrimento que ela passou e vontade que ela tinha de comprar as nossas maçãs e não tinha dinheiro, eu falei assim, mãe, um dia o mundo vai ouvir falar da tua filha, da história da maçã, e eu vou colocar ela para você. A grande história que está por trás é porque Mila é uma pessoa hoje muito bem sucedida. Tem produtos de beleza com o nome dela. Além disso, ela tem um salão magnífico que fica ali na Corifeu, aqui em São Paulo. Tem até os produtos que ela trouxe, mas não está aqui para falar dos produtos, vender os produtos, mas assim, só para dizer assim, do quanto essa mulher guerreira passou por tantos perrengues e dificuldades e hoje é uma empresária muito bem sucedida. E eu fiquei tão encantado com a história dela, porque falei, poxa, essa história ela pode servir de inspiração para muitas outras pessoas, muitas outras mulheres. E, de alguma maneira, assim, ela está focando e foca a vida dela nessa direção, de transformar toda a sua história como um processo de um exemplo. E não assim, eu estou exemplo no sentido soberbo, arrogante, prepotente, no sentido com a humildade que ela tem, de uma pessoa ser simples, do jeito que é, mas assim, talvez a minha história possa te ajudar também a perceber que você tem dentro de você uma força extraordinária, e se você descobrir e usar essa força, você vai chegar aonde você deseja, e essa é a história que a gente está aqui para contar da Mila. Então fale um pouquinho sobre o seu trabalho hoje, Mila, sobre os seus produtos, sobre o seu salão. E ano passado eu passei um processo muito complicado e eu falei assim, como que eu vou dar a volta por cima? O que eu vou trazer de novo para tantas mulheres que se inspiram na minha história, que confiam no meu trabalho, que hoje eu trago a autoestima de volta. Eu tenho muita mulher na minha cadeira que olha para mim e fala assim, Mila, você é minha inspiração. Olha só. Então o que eu traria de novo para ser mais inspiração para essas mulheres? Então eu pensei, por que não lançar a minha linha de cosmético? Por que não ter a ousadia de sonhar grande e lutar pelos seus sonhos? A minha vida inteira foi assim. Então, ano passado, eu tirei isso do papel. Esse ano, eu falei assim, 2024 vai ser o melhor ano da minha vida. Olha só. E para ser o melhor ano da minha vida, eu trouxe a minha linha de cosméticos. E eu falei para a indústria que eu queria a maçã cromada, dourada no meio do shampoo. Porque não tinha que ser só um produto. Eu tinha que mostrar para as pessoas o significado, o símbolo da maçã. A importância do produto. Essa é da relação, da maçã também, que entra como um símbolo da sua marca, o símbolo do seu produto. Então, esse ano, para ser o melhor ano da minha vida, eu lancei a minha linha de cosmético. E quais são os seus clientes, suas clientes lá no seu salão? Ela falou isso para mim, eu fiquei, nossa, sabe aquela assim, nossa, né, que coisa assim, porque tem os salões, claro, de beleza, etc., mas ela tem clientes assim muito especiais. Eu já atendi grandes personalidades, de atores globais. Renata de Paula, uma mulher incrível que tem uma grande parte do meu crescimento, me deu muitos conselhos. Paula Macluf, que são os donos da Scala, que são os meus clientes pioneiros. Já atendi a CEO do Itaú, já atendi Eliana Tranquese, atendi muita gente. Que todos os conselhos que eu ouvi deles me fizeram chegar até aqui. Então, tem uma informação por trás disso, é assim, que para uma pessoa conseguir chegar lá, ela tem que estar aberta para receber ajuda e às vezes pedir ajuda. Sim. Tem sentido isso para você? Total. E por quê?
Porque, por que não ouvir um conselho? E por que não pedir ajuda? A ajuda nem sempre ele vem do financeiro, mas assim... Reinaldo, eu quero chegar aqui. Qual é o caminho? Você vai me dar um conselho. Por que não seguir o teu conselho? Você não vai ouvir todos os conselhos, você não vai seguir todos. Mas, obviamente, você vai me dar um conselho e dentro daquilo do que eu quero pra minha vida, eu vou pegar o que você me deu, o que cabe e eu vou crescer. Então, eu acho que é importante você pedir ajuda, sim. Que bonito isso, né? Porque a gente está falando agora do resultado, né? Assim, a pessoa chegou lá, se tornou campeão do mundo, a primeira pessoa, ou seja, uma coisa assim que... De uma pessoa e uma mulher de sucesso, né? Sim. Um produto com um salão maravilhoso e com uma ampla possibilidade de crescimento e desenvolvimento. Eu gostaria de escarafunchar um pouquinho mais, de fuçar um pouquinho mais essa história, né, que está por trás disso. Você contou assim, rapidamente, da sua família, na origem lá na Vitória da Conquista, na Bahia, de uma origem simples, da sua mãe, da maçã, da dificuldade que vocês tinham, dela não poder nem comprar uma maçã para te dar uma vez por semana e te deixava frustrado e triste, mas também tinha a compreensão de que fazia parte da sua história, tá? E depois você está aqui em São Paulo. Como é que foi essa transição de Bahia a São Paulo? Teve um momento que a minha mãe, a gente não conseguia mais ficar lá, porque a dificuldade estava muito grande. Então, ela pegou eu, a minha irmã, que é minha companheira de 45 anos, mas um irmão porque os outros já estavam pro mundo trabalhando para ajudá-la. E eu lembro que nós chegamos aqui em São Paulo, numa cidadezinha, Coab, que é bem simples, próximo do bairro de Osasco, que é onde eu moro hoje. E era um mês de junho muito frio. Eu não tinha nem roupa para vestir. E eu lembro que ela olhou para trás, assim, estava muita garoa. E ela falou assim, daqui para frente é eu e vocês. Mas ela não tinha trabalho. Foi mais uma nordestina que saiu da casinha simples para ganhar o mundo, porque não dava mais lá. E nós chegamos aqui, a gente não tinha dinheiro, não tinha trabalho, eu muito nova e a minha outra irmã também. E a gente foi... Aí ela alugou um porão, arrumou um trabalho de empregada doméstica. E esse porão tinha uma bicama, tinha uma cama, onde eu dormia, ela e minha irmã. Ali tinha um fogão e a pia, um banheiro. E meus 2 irmãos dormiam na bicama. E ela arrumou um trabalho de empregada doméstica. E ela chegava com os dedos todo cortado de cândida, porque ela tinha alergia. E eu olhava aquela situação e eu falava, cara, eu tenho que ser exemplo, eu tenho que ser uma filha, eu tenho que ser alguém na vida, por mim, pelos meus irmãos e pela minha mãe. E quando chovia, de lá da casa que ela fazia faxina, ela falava assim pra mim, sai do porão porque vai chover e fica em cima da laje. Porque eu tenho medo de você morrer aí dentro. E do lado tinha uma vendinha onde eu pegava as coisas fiado, porque ela também não tinha dinheiro pra pagar. E o banheiro, ele não tinha teto, ele era terra. Então ela ficava sentadinha na porta e falava, toma banho porque a terra tá caindo em cima de você. Ao mesmo tempo eu tomava banho, que coisa, né? E a terra caía ao mesmo tempo. E muitas coisas passavam em cima da comida, eu via que ela limpava e é o que a gente tinha pra comer. E depois disso, a gente foi passando pela dificuldade, eu fui crescendo, eu cuidei de crianças, eu ganhava R$10 cuidando de uma criança. Mas eu precisava ajudar minha mãe, eu já tinha essa ânsia de querer trabalhar e de querer ser alguém na vida. E eu falava, um dia eu vou ter minha casa, eu vou ter meu carro, um dia eu vou ter a minha vida. Porque eu via minha mãe sofrer demais para me sustentar. E ela sempre falava pra gente nos conselhos, não perca nunca princípios, valores e caráter. Vocês vão chegar onde vocês quiserem. E me promete isso. Aproveitando essa parte que você fala agora, Mila, você tem quais os valores fundamentais para você, sabe, que você não abre mão, que é como se fosse assim, aquela seta da bússola apontando naquela direção, e que tudo que você faz, você se inspira nesses valores que para você são fundamentais. Quais são? 1, 2, 3, os que são mais importantes para você? São muitos valores, né? Crença, liberdade, enfim, mas para você, quais aqueles que são a sua força,
aquilo que te impulsionou, que te impulsiona cada dia, cada momento, cada dia que você acorda para enfrentar as dificuldades do dia a dia? Eu acho que caráter. Minha mãe passou por tudo nesta vida, mas ela não perdeu o caráter dela. Nada fez ela romper isso. Ela poderia, mas não. Ela falando assim, ó, a receitinha, trabalha duro. Vai lá, conquista e vai atrás. Então eu acho que o caráter pra mim e a lealdade a tudo faz você chegar onde você quiser. A gente não pode deixar o dinheiro comprar os nossos valores. Eu nunca deixei. Nossa, como é bonito isso, né? Porque o caráter ele pressupõe uma série de outras subdivisões, né? Tem honestidade, integridade, fazer bem feito, ser leal, confiança, merecer confiança, confiar em si mesmo, né? Então são muitas das coisas que estão por trás desse caráter. Eu gosto de uma ideia, Mila, que é a seguinte: caráter é como se fosse um iceberg. Sim. Né? Aquela parte que fica assim em cima é aquela parte que aparece, que todo mundo vê, a aparência, a beleza, etc, etc. Mas por trás desse iceberg tem toda aquela parte monstruosa que é muito maior, e o caráter é essa parte que fica escondida debaixo da água. Não é aquela parte que aparece, porque o caráter é a essência, é a estrutura fundamental, o alicerce, né? Que faz com que aquela parte de cima brilhe, e brilhe bastante. Outra pessoa também uma vez falou assim: caráter é quando você é no escuro. É quem você é no escuro, ou seja, ninguém está te vendo, mas é você na sua essência. Exato. Não é aquele sorriso bonito na internet, uma foto para a internet, o pessoal dá um sorriso, não. E o caráter não é isso. O caráter é você sem máscaras, você Exato. Na autenticidade, na sua essência, do jeito que você é. E eu nunca precisei perder isso para conseguir o respeito de grandes mulheres que eu tenho hoje na minha cadeira. Quando eu ia atender as famosas, eu pegava até Uber e levava. O que eu gastava, ó, tá aqui, ó, o que eu gastei, o que você vai me pagar. E elas vinham e falavam assim: cara, mas como você consegue tudo ser assim? Certinho, né? Tudo correto. Porque eu devia isso à minha mãe. Porque foi o que ela me ensinou. Então, caráter pra mim, ele tá acima de tudo. Se você não tem caráter, você não é ninguém. E na sua vida, vamos lá, pessoal, conta um pouquinho da sua vida. Foi tudo fácil pra você? Não. Tudo tranquilo pra você? Não. A minha vida foi um eterno recomeço, eu levei muita rasteira. Eu acho que a pior coisa do mundo é você ter a deslealdade de quem diz que te ama. Então, quando você procura um parceiro de vida, você fala assim: pô, meu amor da minha vida, e agora a gente vai longe. E eu sempre fui essa mulher guerreira. Eu falava que eu ia conseguir as minhas coisas. E nem sempre quem tá do teu lado entende a tua luta, o que você quer pra tua vida. E nunca é sobre dinheiro, é sobre vencer, ser orgulho pra alguém. E eu sou orgulho pra minha família hoje, pra minha mãe. Minha mãe olhou um dia pra mim e falou assim: você é meu orgulho. O dia que eu entreguei isso aqui pra ela, ela chorou. Como eu te disse, ela é uma analfabeta, não sabe ler nem escrever. Mas de uma sabedoria que faculdade nenhuma nesse mundo ensinar. Nunca. E ela olhar pra mim e falar que eu sou orgulho dela, zerei a vida. Então eu encontrei na vida pessoas. Eu tenho o pai da minha filha, que foi um cara que me roubou tudo que você puder imaginar. Eu confiava. E foi um processo muito complicado. Eu tive depressão pós-parto, quando eu tive a minha filha. A ponto que eu cheguei pra fazer a cesárea, o médico falou assim: Mila, eu já apliquei 4 hack, só que a mulher vai entender o que eu tô falando. Então, normalmente você toma 2, eu tomei 4. O médico olhou pra mim e falou assim: você acredita em Deus? Eu falei: sim. Ele falou: tem... qual santo que você acredita? E a minha mãe, ela é devota de Nossa Senhora. Eu falei: acredita em Nossa Senhora. Ele falou: então se apega agora, porque é a última. Se não pegar, eu vou ter que fazer seu parto na maca, senão você vai morrer. E naquele dia, eu me vi muito abandonada. Era eu, o médico, e o pai da minha filha tava por aí. Ele ia entrar depois. Onde ele cortou o meu dedo e falou assim: agora a anestesia pegou. De tanto sofrimento que eu já tinha passado na minha vida, de abuso emocional, do trabalho antigo que eu tinha, porque eu tenho um coração muito bom. Então eu via bondade nas pessoas. Mas enfim, tive a minha filha, depois de tudo isso tive depressão pós-parto. E a vida seguiu. Depois eu descobri que eu fui roubada por ele e me separei. E depois de 1 ano, 2 anos, eu encontrei outra pessoa. Fui casada durante 11 anos. No qual, lá vai eu de novo levar na cabeça, né? Sempre trabalhando, saindo 2 horas da manhã do salão. Sempre me cuidei, gosto muito de academia. Mas ali tinha uma pessoa que me colocava pra baixo. Que eu não era bonita, que eu não era, mas eu servia pra trabalhar.
Você via para ter dinheiro na conta, para dar a melhor roupa, a melhor casa. Então, um ambiente bom, né? Bonito. Terrível isso, nossa. Grandes viagens, mas eu servia. Mas e a Mila? Quem cuidava da Mila? Quem dava colo? Ninguém dava colo pra Mila. Mas é uma pessoa que dizia que me amava. Mas aí, por ironia do destino, eu descobri que na verdade me amava, não. Gostava do dinheiro que eu proporcionava, da vida que eu proporcionava. E eu descobri uma traição. E essa traição, ela veio desencadeada de muitas coisas. De um quadro depressivo, onde, infelizmente, eu tentei contra a minha vida durante 2 vezes. Nossa, Mila. E onde eu cheguei no famoso fundo do poço. Então, Mila, talvez esse seja um ponto nevrálgico e muito importante, que talvez seja, se você está acompanhando assim, essa história bonita, triste, mas esse momento de ruptura, de transformação. E o que fez assim, como se fosse assim uma luz que se acendeu, o que fez com que você virasse o botão, que fizesse essa mudança? Qual foi essa mudança que você teve para ser depois essa pessoa tão bem-sucedida e que deu a volta por cima? Um dia eu estava nesse aglomerado de coisas que aconteceu, eu estava em cima da minha cama, 3 horas da manhã. Eu lembro como se fosse hoje. E a minha irmã me colocou no colo, quando as lágrimas dela caíam dentro dos meus olhos. E ela olhou pra mim e falou assim: cadê a mulher que fez o enxoval da filha na loja de R$1? Cadê a mulher que comprou o salão dela? E nesse inteirinho, do lado da minha cama, chegou meu irmão de 60 anos, que eu admiro demais. E a minha mãe não sabia que eu estava nesse quadro depressivo, que a gente tenta poupá-la de tudo, porque ela já é uma pessoa de idade. Onde ela olhou pra mim e falou: essa aí não é você, levanta daí. E naquele momento eu olhei pra cima e falei: Deus, o que mais que você quer de mim? Não tem mais nada pra tirar. Eu já estava dormindo de 5 dias direto. Cabelo tinha caído. Que ironia, né? No mesmo que beleza. E Deus falou pra mim: curva aí, vai. Porque maior sou eu. E naquele momento eu ajoelhei e falei: vambora, eu vou sair daqui. Aí eu fui pra psiquiatra, procurei a minha psicóloga de volta. E eu olhei pra minha mãe e falei: eu te prometo, esse lugar nunca mais eu volto. Porque o fundo do poço, não é que ele tem mola, mas você pode escalar ele, porque a mola não me trazia mais de volta. Porque eu estava muito magra, como que você vai subir numa mola? Vai subir. Mas ali eu me agarrei, escalei o poço de volta. E eu tenho uma família assim surreal, que me trouxe de volta, a minha filha, e eu devo muito às minhas clientes. As minhas clientes me mandavam mensagem, falavam assim: Mila, ninguém vai cuidar do nosso cabelo como você. Não é sobre salão, é sobre você, volta pra gente. E eu voltei e lançar a linha de cosmético, foi isso. Então aqui está o meu renascimento, a minha superação. Então eu tinha que provar, não provar, mas Deus me dava uma segunda oportunidade de vida que eu poderia ter tirado da minha vida. E Ele não queria. E hoje, aproveitando tudo isso, claro que é uma história bonita, triste, mas é uma história de superação. Sim. De repente deu a volta por cima e hoje é assim a pessoa que você é, tem pessoas extraordinárias, clientes fantásticas, Sim. É uma pessoa bem-sucedida, com ampla possibilidade de crescimento e desenvolvimento. E você tem hoje uma pegada diferente, Mila, que é apoiar outras pessoas, talvez outras mulheres que passaram por situações semelhantes à sua, ou situações também de dificuldades da vida, né? Porque a gente vive num mundo, uma cultura assim, onde há uma disparidade muito grande entre homens e mulheres, onde não existe a equidade. Sim. Existe uma série de movimentos, ainda mais hoje, né, de mulheres estudando, indo atrás, mas ainda com uma cabeça muitas vezes limitada em função da própria educação recebida. Você teve o privilégio, a sorte de ter uma mãe extraordinária, Sim. que foi uma fortaleza, mas nem sempre as pessoas nascem numa família que apoiam, que estimulam as pessoas, né? Elas são abandonadas desde cedo. Quantas crianças há perdidas no mundo, no orfanato, nas ruas, por aí, e que não tiveram essa oportunidade que você teve. Mas
De qualquer maneira, existe assim uma quantidade muito grande de pessoas, notadamente mulheres, que vão se beneficiar com você, com a sua história. E não só pessoas simples, humildes e pobres, mas pessoas que estão perdidas na vida. Talvez não é o dinheiro, como você disse, com muita sabedoria muitas vezes. Mas são pessoas que não têm ainda um eixo, uma estrutura de personalidade, uma fé em si mesma, como você tem, uma determinação, como você demonstrou ter, uma capacidade de superação, como você acabou de demonstrar para a gente aqui. E de que maneira você pode apoiar e ajudar essas outras tantas mulheres para também terem uma luz no fim do túnel ou terem caminhos e possibilidades para a superação das suas limitações? Este ano faz 24 anos de carreira. E eu digo a você, todos os lugares que eu andei, eu executei meu trabalho com muita maestria. Uhum. Só que eu demorei 3 meses para realizar o grande sonho da minha vida. Uhum. Então, não tenha medo. Você pode realizar um grande sonho com 20, com 10, com 30. Eu vou fazer 42. E eu realizei o grande sonho da minha vida agora. Então, o que eu posso dizer para vocês, mulheres, que não tenha medo. Tenha confiança em Deus. Confia no seu propósito, no seu processo. Por mais dificuldade que tenha, não desista. Eu acredito, olhando, te vendo, te ouvindo, que a sua história ela pode inspirar muita gente. E quanto mais você contar a sua história, mostrar que as pessoas têm, talvez selecionar, por exemplo, quais são os valores fundamentais que você tem que podem apoiar e inspirar outras mulheres. Você mostra ser uma pessoa de fé, uma pessoa de superação. Quando você fala assim, não importa quanto, alguém falou isso em algum momento aqui, não importa quantas vezes a gente cai e tropeça e cai, mas quantas vezes a gente torna a levantar. E assim, essa força interior, você falou de caráter, ou seja, que são os valores fundamentais. E se a pessoa trilha dentro desses valores fundamentais, não tem como ela dar errado na vida, qualquer que seja a realização que ela vai fazer. Pode ser até para se casar e não trabalhar, ou pode ser até trabalhar e assumir um papel importante numa organização, ou pode ir atrás de um sonho de realizar um negócio próprio. Pode ser que o problema não seja nem o dinheiro, pode ser que a pessoa esteja bem de vida, mas não está bem consigo mesma, né? Muitas pessoas estão perdidas, por às vezes falta de um alinhamento em termos de equilíbrio emocional, de estar bem consigo mesma, né? Então, a sua história ela pode transformar muitas pessoas, quaisquer que sejam as dificuldades pelas quais as pessoas passam. Então, fica aí a possibilidade, e por que não, né? Você compartilhar isso para outras pessoas também, dessa história, desse vídeo. Mas fica aí a sugestão, né? Para você transformar isso em palestras, em livros, sei lá, em alguma outra coisa, para também inspirar tantas outras pessoas, notadamente tantas outras mulheres, para que possam enfrentar as suas barreiras, os seus perrengues, as dificuldades, para que possam assumir mais o seu papel existencial e serem pessoas realizadas e felizes. Sim. Sua história é muito bonita, Mila. Eu estou muito feliz em te ouvir aqui. E a gente está chegando no final do nosso encontro aqui, mas maçã. Estou com uma vontade de saborear essa maçã. Ela tá eu estou boa, olhando hein? aquela maçã, olha para mim e fala, vem, mas... E ela tá gostosa. Eu vou saborear depois, mas... deixa um recado aí mais final, para finalizar o nosso encontro aqui, Mila. O que você quer dizer mais para todas essas mulheres que estão nos ouvindo? Não só as mulheres, homens também, senhoras, senhores, pessoas que estão aí ouvindo a sua história muito bonita, mas que recado que você pode deixar para essas pessoas? Não desista. Não desista de vocês. Não desista do sonho de vocês. Não importa da onde vocês vão começar. Acredite em vocês. Coloca Deus na frente. É um ditado chulo que a gente fala, né? Mas Deus acima de tudo. Porque Deus nos fez para ser um vencedor. Então não tem como dar errado. Então, mulheres, não tenham medo. Peçam ajuda. Pede socorro. Conversa. Sejam vocês. E não tenha medo de virar a maçaneta da porta. Não tenha medo de descobrir o que tem atrás da porta. Porque pode ser a grande virada da vida de vocês. E mais, só para finalizar, gostaria que você deixasse aqui, primeiro, o endereço do seu salão, né? Já certamente vai ter gente lá que vai querer te conhecer. Eu tive a oportunidade de ver as fotos do salão da Mila. Um salão magnífico, mas extraordinário. Primeira linha, de primeiro mundo, né? E além de muito bonito... E agora com o melhor produto. Com o melhor produto. Mas o endereço, Mila, para as pessoas conhecerem, ou entrar em contato com você também, seu telefone, ou seu endereço na internet.
Sim, vai ser um prazer receber vocês. A gente fica localizado ali na Avenida Corifeu Marques de Azevedo, no 5.925. E vão lá, vocês vão amar o nosso trabalho. Eu tenho uma equipe do bem lá. E lá vocês vão encontrar muito amor, porque no Estúdio Mila é por amor e energia boa. E os seus produtos, eles são encontrados onde? Eles estão no estúdio, à venda, e logo mais vai estar no site que a gente está montando, deixando uma coisa bem legal. Mas no estúdio vocês encontram tudo lá. Nosso Instagram também. Tem tudo lá. Qual é Instagram? É Estúdio Mila Ré. Estúdio, não é isso, é estúdio, né? Tá aqui. Estúdio Mila. Isso. Que legal. Olha, então hoje nós temos aqui uma maçã, um encontro maravilhoso, uma história bonita para a gente se lembrar depois, porque a história tem um poder. E a história, assim, quando você fala assim, olha, seja bom, faça isso bem, tem que fazer isso, tem que ter isso aqui, tem que ter força de determinação, uma coisa é você dizer o que a pessoa tem, dando um conselho. Outra coisa é assim, sabe o que aconteceu? Aconteceu isso. Quando você conta essa narrativa com uma história, aí esse valor passa a ter um sentido diferente. Sim. Esse é o poder das histórias, né? Do próprio Cristo, do islamismo, budismo, as religiões, elas passaram pelas gerações, pelas histórias que foram contadas ao longo do tempo. Um filme que a gente assiste, uma novela que a gente vê, é uma história bonita, a gente se lembra depois. E eu fico muito sensibilizado, eu disfarcei aqui, né? Mas quando a gente fica assim, emocionado, né? Com uma história tão linda como essa que você tem para contar. Então, Mila, parabéns pela sua vida, parabéns pela sua superação, parabéns pela sua história bonita de vida. E mais do que isso, né? É uma história com um final feliz. E quantas histórias não tem esse final feliz? E se você está ajudando para pessoas, para que também elas tenham, ao invés de um final infeliz, um final feliz, que bonito esse papel que você assim, escolheu para realizar na vida, apoiando mulheres em especial, para a superação das suas limitações, para não chegar naquele momento da dificuldade, naquele momento tão difícil da vida, e até quantas acabam, enfim, se entregando para uma situação muito negativa. E você não. Teve fé, força de superação e pode ser um excelente exemplo para tantas pessoas que podem se inspirar em você para conseguirem aquilo que desejam. Sucesso, prestígio, crescimento, realização pessoal, estar bem consigo mesmo, quaisquer que sejam a sua linha de vida como um todo, mas estarem bem na vida e serem felizes, por que não? Muito agradecido pela sua participação em nosso programa. Eu que agradeço, foi um prazer imenso. Espero ajudar mulheres, que esse é o intuito também de contar a minha história. Desistir nunca será a primeira opção, e eu digo sempre, até do avesso a minha alma é forte. Até do avesso a minha alma é forte. Olha que lindo assim. Terminamos o nosso programa dizendo assim, prezados assim, que estão aí internados, estão aqui nos vendo. Até do avesso a minha alma é forte. Olha que bonito isso. Obrigado, Mila. Imagina, foi um prazer. E para você fica um abraço. Espero que tenha gostado e compartilhe essa história com tantas outras pessoas que vão se beneficiar contando com essa história tão bonita de superação. Um abraço e até o nosso próximo programa. Até lá. Ei.